Uma quinta-feira para o técnico Paulo Souza não mais esquecer no Flamengo. O clima ontem ficou bastante pesado após ocorrerem duas reuniões no Ninho, que podem determinar a permanência ou não do técnico Paulo Souza à frente do Flamengo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então fica aqui conosco. Se não é inscrito, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal, e não deixe de compartilhar o vídeo para os seus amigos e familiares. Galera, a polêmica envolvendo o goleiro Diego Alves e o técnico Paulo Souza, que já vem lá desde a chegada do Paulo Souza em janeiro de 2022, ela atingiu seu ápice ontem e pode se desenrolar com a saída do treinador. Isso porque, como é de conhecimento de todos vocês, após a partida contra a Universidade Católica do Chile, na entrevista coletiva, o técnico Paulo Souza foi perguntado acerca da situação do Diego Alves. E, naquela oportunidade, o técnico disse que o goleiro Diego Alves havia se colocado à disposição para jogar, para ser relacionado no jogo contra a Universidade Católica, depois de ter conversado com o Bruno Spindler. E o Paulo Souza, mesmo diante da vontade e do desejo do jogador, não o relacionou porque ele não havia treinado. Essa foi a situação. Diego Alves se manifestou depois disso, disse que isso tudo que o Paulo Souza colocou não passou de uma lorota, e aí resolveu fazer uma cariação, onde ele colocou ali, convocou os principais líderes do elenco do Flamengo. A gente sabe que estava lá o Everton Ribeiro, estava lá o Diego Ribas, que estava lá o próprio goleiro Diego Alves, estava a presença do Paulo Souza, do Marcos Braz e do Bruno Spindler. Nessa reunião ficou acertado de que o técnico Paulo Souza e a diretoria do Flamengo iria se pronunciar sobre o assunto, e vai se pronunciar depois do jogo contra o Goiás. A entrevista coletiva está marcada para as 19 horas, onde o técnico Paulo Souza vai se pronunciar juntamente com Bruno e com Marcos Braz, do Flamengo. Por outro lado, o goleiro do Flamengo exige uma retratação pública antes do jogo contra o Goiás, por parte dos dirigentes e do goleiro. O clima está bastante tenso. Se não bastasse, segundo informações colhidas no site torcedores.com, cuja fonte foi o jornalista Jorge Nicolas, houve uma segunda reunião depois dessa, com a presença do Paulo Souza. E essa segunda reunião, bastante acalorada, com os jogadores do elenco do Flamengo, os principais líderes, aqueles caras que mandam ali no time, entre aspas, e o presidente Rodolfo Landim e o Bruno Spindler. Dessa vez não se sabe se o Marcos Braz estava, segundo o jornalista. Mas segundo essa fonte, Jorge Nicolas, essa reunião teve um tom mais áspero do que a primeira. Pois nessa reunião, após longa conversa, uma reunião que durou cerca de 2 horas, os jogadores do Flamengo, segundo essa fonte, teriam colocado para o presidente Rodolfo Landim o desejo de não serem mais comandados pelo técnico Paulo Souza, haja vista que não há mais clima para a permanência do treinador no time. E aí a situação é o seguinte: agora oficialmente, se essas informações elas forem verídicas, forem verdadeiras, se essa reunião aconteceu, é difícil o Paulo Souza permanecer à frente do Flamengo, principalmente se tropeçar no sábado, porque aí agora ele colocou, digamos assim, se colocou numa situação muito difícil, de um lado, e do outro lado ficou jogadores do Flamengo. A briga dele com o Diego Alves ainda vai render, e render muito. E você acha que depois desse clima, todas essas confusões, ainda há clima para o goleiro Diego Alves ou para o técnico Paulo Souza permanecer no Flamengo? Qual prazo você vai dar para a demissão do Paulo Souza? Ou você é daqueles que acredita que a diretoria vai contornar a situação e Paulo Souza segue no cargo? Quero ouvir a sua opinião, coloca aí o seu comentário, não fique omisso dessa discussão, é muito importante para o futuro do Mengão. Quero agradecer a você, torcedor do Flamengo, você que nos acompanha. Valeu, torcida do Flamengo, valeu, Mengão.